Oi, galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai estar revisando aqui, certo? Alguns temas mais recorrentes do Enem, como eu já falei para vocês na aula anterior. E a gente vai estar fazendo aqui um paralelo entre o conteúdo programático que vocês têm, tá? Com alguns conteúdos que são recorrentes, mas não são do terceiro ano, tá? Então eu vejo uma grande importância a gente estar revendo alguns conceitos, alguns conteúdos, alguns temas para que vocês possam estar indo bem no Enem, certo? Então, como foi falado no vídeo anterior, da aula anterior, a geografia física ela vem ganhando uma força muito grande no Enem, tá? Então, hoje a gente vai dar continuidade, a gente vai abrir esse primeiro vídeo que vai tratar sobre esse paralelo que a gente vai fazer nas nossas aulas de geografia, tá? E o tema escolhido foi o tema clima, mas levando em consideração os fatores climáticos, tá? Então, aula passada eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre quais são os fatores climáticos, certo? Para que na aula de hoje vocês viessem aí com uma teoria já pronta, certo? Pesquisada por vocês, para que vocês possam aprimorar na aula de hoje, ok? Então, a aula de hoje, clima, fatores climáticos. Bora lá. Antes de a gente estar entendendo quais são os fatores do clima e os elementos climáticos, é importante saber diferenciar clima do tempo, né? Para quem foi meu aluno aí no primeiro ano sabe que o Aleph passava toda a aula perguntando qual é a diferença do tempo para o clima, né? Tendo em vista que essa confusão entre esses termos ele é bastante frequente. Então, o Aleph ele era ali direto perguntando qual era a diferença de tempo e clima. E creio que todos, né, já que estão aqui no terceiro ano, já tenham visto. Creio que vocês já sabem a diferença, mas vamos aqui só elucidar e vamos aprimorar ainda mais o que a gente já estudou, ok? Bora lá. Entende-se que o clima é como um conjunto de variações climáticas de um determinado local ou região do espaço geográfico, tá? Que vai acontecer no decorrer de anos. Ou seja, é a condição atmosférica que vai estar ali sucessivamente durante 20, 30 anos. É algo fixo, é as condições atmosféricas fixas daquele local, daquela região, ok? Já o tempo, ele vai ser o quê? Ele vai ser o estado momentâneo da atmosfera em determinada região. Ou seja, o tempo ele pode ser alterado de um instante para outro, certo? Então, mas vamos lá. Clima é algo fixo daquela região, algo é a condição atmosférica daquele local que foi ali estudado 20, 30 anos, tá? Algo fixo. Já o tempo é algo ali instável, tá? É algo momentâneo que vem e volta, ok? Vamos aqui para um exemplo que eu sempre costumo colocar em sala, tá? Suponha a gente está aqui na nossa região, né? O clima, qual é o clima? Algo fixo aqui da nossa região. Clima semiárido, com características bastante seco, devido à escassez de chuva. E a temperatura é o que? Alta, tá? Então o clima é algo fixo, é seco, é quente e seco o nosso clima, ok? Mas se viesse uma chuva, nesse momento aqui tô gravando a aula para vocês, tá quente, tá seco, bebendo água direto. Mas se viesse uma chuva, certo? O que iria acontecer? A temperatura ela iria diminuir, né? A temperatura ia ficar mais amena. Então essa chuva, né? Eu diria que o quê? Ela é características do tempo ou do clima? Muito bem, quem disse tempo, né? Essa chuva ela foi momentânea. Ela veio e passou. Ela não é fixa dessa região. O que é fixa dessa região? Quente e seco,
certo? Então, mais uma vez, o clima é algo fixo da região, enquanto o tempo é algo passageiro e momentâneo. A gente leva em consideração também porque que os telejornais, eles sempre diz para a gente a previsão do tempo. Por que é previsão do tempo e não do clima, tá? É previsão do tempo porque o tempo ele está sempre em constantes mudanças, né? Se eu digo a previsão de hoje, ela não pode ser a mesma de amanhã, porque o estado atmosférico está sempre mudando, tá? Então, por isso que é previsão do tempo. Não poderia ser previsão do clima, porque o clima já é algo fixo daquele local, ok? Apresentada a diferença entre tempo e clima para vocês, agora a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre os fatores e os elementos do clima, tá? Que a nossa aula de hoje é para dar um enfoque maior nesses, tanto nos fatores quanto nos elementos, ok? Bora lá. É isso mesmo, Aleph? Que é isso? Não tô entendendo. Desenho infantil? Bem, gente, isso aqui é só para ilustrar para vocês, certo? Quantos fatores do clima a gente tem, os mais importantes, tá? Só para vocês relacionarem com a imagem da Branca de Neve e os 7 anões, tá? Então, o clima ele vai possuir aí sete fatores essenciais e primordiais e mais importantes que vão ser estudados para a formação do clima, ok? Que é a altitude, latitude, correntes marítimas, vegetação, relevo, continentalidade barra maritimidade e as massas de ar, ok? Então, esses 7 são os mais importantes, certo? Que a geografia e que os estudiosos estudam para que relacionados com o clima, ok? Apresento para vocês agora, existe aí uma diferenciação entre os elementos e os fatores do clima, tá? Geralmente, os fatores do clima, que são aqueles sets, né? Eles são determinantes no comportamento diário dos elementos aqui do clima, tá? Então, a gente vai ver agora, primeiramente, os elementos. Vou estar colocando para vocês a explicação de cada um, tá? E logo em seguida a gente vai para os fatores, tá? Assim como os elementos, assim como os fatores, os elementos do clima, ou atributos também chamados, existem vários, tá? Mas os mais importantes são temperatura, pressão atmosférica e umidade. O que seria temperatura? Temperatura nada mais é do que a intensidade de calor que vai estar existente ali na atmosfera, tá? Existem dois importantes conceitos relacionados à temperatura, que são o quê? A amplitude térmica diária e a amplitude térmica anual. Anote aí no caderno de vocês. Amplitude térmica diária e amplitude térmica anual. Aleph, qual é a diferença? Bora lá, o que é uma amplitude térmica diária? Quando eu falo em amplitude térmica, eu estou falando aí nos níveis de temperatura, seja ela menor ou maior, tá? Quando eu falo em amplitude térmica diária, ela é a diferença entre a maior e a menor temperatura que vai ser registrada no decorrer de um dia, certo? De um dia em um determinado local, ok? Mais uma vez, a amplitude térmica diária é a diferença entre a maior e a menor temperatura registrada durante um dia em um determinado local, ok? Já a amplitude térmica anual, ela vai ser essa diferença, ela vai ser registrada em relação ao quê? A temperatura durante o ano, ao longo do ano, em um determinado local, certo? Por que determinado local? Porque existem variações de um local para outro, certo? Então, tem locais que a temperatura, a amplitude térmica ela vai ser maior, outras vão ser menor. Então, tudo isso vai favorecer
nos dados dessa amplitude, ok? Quando eu falo, por exemplo, nos desertos, né? Vocês já se perguntaram por que nos desertos, durante o dia, a temperatura é altíssima e quando chega à noite, a temperatura é muito baixa lá no deserto, certo? Eu tô falando aí de dia e noite. Portanto, esses desertos, né? Esse exemplo seria um exemplo de uma amplitude térmica o quê? Diária, né? Mas por que isso acontece, né? Logo eu vou estar explicando esse conceito, mas de antemão isso acontece pela escassa, pela falta de formação de nuvens neste local. Então, por conta da falta de nuvem, vai ter o quê? Vai ter pouca umidade do ar. Se eu tenho pouca umidade de ar, vai fazer com que esse calor ele não fique retido ali na superfície terrestre durante a noite. Então, portanto, a temperatura vai diminuir, ok? Já a pressão atmosférica, gente, é a medida de força que vai ser exercida por quem? Pelo ar. Nada mais é do que o peso do ar. Mas o ar tem peso, Aleph? Tem peso sim, certo? Então, a força que o ar vai ter, que o ar ele vai exercer contra uma determinada área, eu chamo isso de pressão atmosférica, tá? Em áreas de baixa pressão, eles são registradas elevadas temperaturas por conta de estarem ali as moléculas mais esparsas, mais separadas, tá? Já em áreas de alta pressão, as temperaturas são menores, por estarem ali as moléculas mais juntinhas, mais agrupadas. Isso vocês veem aí na aula de química, entendeu? De física, para estar entendendo melhor. Vou ilustrar aqui para vocês uma imagem para que vocês possam visualizar esse peso, né? Essa pressão que o ar vai fazer sobre determinada área, sobre determinada região. Observe aqui a imagem, a gente tem a cidade de São Paulo, que está localizada a 750 metros de altitude, e a cidade de Santos, que está no nível do mar. 750 metros de altitude, gente, em relação ao nível do mar, tá? Aqui a gente tem um outro fator que vai contribuir também para a diferenciação da pressão atmosférica, que é o que? A questão da altitude, certo? Que é a altitude, a altura de um determinado local para outro. Observe que a gente tem aí uma diferenciação de altitude. Portanto, aqui em São Paulo, numa área mais alta, eu vou ter o quê, ó? Eu vou ter uma menor coluna de ar. Se eu tenho uma menor coluna de ar, então a pressão atmosférica aqui ela vai ser o que? Ela vai ser menor. Diferentemente aqui, ó, na cidade de Santos, que está numa área mais rebaixada, está ali no nível do mar, a coluna de ar aqui, ó, é bem maior. Portanto, a pressão atmosférica aqui, ela vai ser o quê? Ela vai ser maior. E se eu tenho uma pressão atmosférica alta, certo? As temperaturas são o quê? As temperaturas serão menores, ok? Diferentemente ali, ó, de uma área onde eu vou ter uma menor pressão, né? Se eu tenho uma menor pressão, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma alta temperatura. Já a umidade, gente, nada mais é do que a quantidade de vapor que vai estar presente ali na atmosfera em determinado momento, tá? A quantidade de vapor de água que vai estar presente. Então, o que acontece? Ele pode ser classificado de duas maneiras. A umidade absoluta e a umidade relativa. O que seria uma umidade absoluta? Absoluta é quando a quantidade total de vapor de água que está ali na atmosfera naquele momento é o número exato, ok? Já a umidade relativa, ela vai ser a relação entre esse total da umidade absoluta, certo? Com a quantidade de vapor de água que essa atmosfera que ela pode suportar, certo? Então, quanto maior for o índice de umidade da relativa na atmosfera, seja ela de 0 a 100%, maiores serão a probabilidade de precipitação, ou seja, de chuva, certo? Mas aqui da umidade, o que vocês precisam saber? Vocês precisam só saber que umidade
é nada mais, nada menos do que a quantidade de vapor de água que vai ter presente ali na atmosfera, ok? O que isso, consequentemente, vai com os cálculos, saber a probabilidade de ter chuva ou não, tá? Então, a previsão, por exemplo, ali do tempo, para estar sabendo se aquele dia ele vai chover ou não, eles levam em consideração o quê? A umidade relativa do ar, ok? Agora a gente apresenta para vocês os fatores climáticos, né? O primeiro deles vai ser latitude, tá? A latitude ela está associada à distância de um ponto em relação à linha do Equador, certo? Então a linha do Equador, como a gente viu lá nas aulas do primeiro ano, ela vai ser ali o ponto de referência, certo? Do distanciamento de uma área para outra. Latitude nada mais é do que a localização que eu vou estar dentro do globo terrestre. Então, dependente de onde eu estou localizado, a minha temperatura ela vai ser maior ou menor, tá? Então, a latitude ela se relaciona com outros elementos climáticos, né? Como a temperatura, por exemplo, e a questão da radiação, certo? Então, se vocês observarem essa imagem, eu costumo até desenhar, tentar, né, desenhar quando eu dou aula de latitude, do mesmo jeito que está aqui, tá? Então, observe que a gente tem o Sol, a gente tem a incidência de raios solares. Observe o globo terrestre. A incidência de raios solares não vai ser por igual, certo? A gente vai ter áreas que a gente vai receber uma maior quantidade de raio solar e tem outras áreas que não vão receber tanto assim, entendeu? Então, assim, costumo dizer que o quê? Que áreas mais baixas, né, de latitudes próximas ao Equador fazem mais calor, já. E já em áreas de altas latitudes, que são próximas ali aos polos, né, eles fazem mais frio, porque recebem ali uma incidência de raio solar menor. Portanto, o que vocês têm que colocar na cabeça de vocês? Quanto maior for a latitude, menor será a temperatura e maior será a pressão, ok? Pressão atmosférica, que vocês acabaram de ver. Já em latitudes menor, quanto menor for a latitude, maior será a temperatura e a pressão será o quê? Muito bem, a pressão será menor, ok? Mais uma vez, quando é que eu sei que eu tenho uma latitude grande, uma latitude maior e uma latitude pequena, tá? Então, áreas próximas ao Equador, eu tenho o quê? Eu tenho latitudes pequenas, latitudes menores. Ao passo em que eu vou me distanciando da linha do Equador, essas latitudes vão ficando o quê? Vão ficando maiores, tá? Então, quanto maior for a latitude, a pressão e a temperatura vai ser o quê? Vai ser menor. Já a altitude, certo? São os raios solares que vão aquecer a atmosfera através das radiações que são refletidas pela Terra, tá? Então, à medida em que estamos mais longe da superfície, menor é a temperatura, ok? A pressão atmosférica ela vai ser maior onde? Em lugares mais próximos ao nível do mar, como a gente acabou de ver. Devido ao quê? Devido ao maior volume de ar sob a superfície da Terra. Então, a altitude, gente, vocês vão levar em consideração a altura. Tem o relevo, a questão da altura do relevo, ok? Observe que o que? O que vocês têm que aprender? Quanto menor for a minha altitude, maior será o que? Minha temperatura. E maior será a pressão exercida sobre ele. Nesse exemplo aqui, do que seria uma menor altitude? Seria aqui nessa área verde, certo? Então, a temperatura maior. E a pressão também que vai ser exercida também vai ser grande, tá? À medida que eu vou subindo aqui esse relevo, certo? A temperatura ela vai ficando o quê? Mais amena, não é isso? Então, assim, ó, quanto maior for a minha altitude, menor será o quê? Menor será a minha temperatura e menor será a minha pressão. Aqui vocês levam em consideração, por exemplo, por que as serras, a temperatura, elas são mais amena em relação, por exemplo, à cidade de vocês de Frecheirinha.
certo? Porque que lá na serra ela tem uma temperatura mais amena devido à questão da altitude, da altura, certo? Do determinado relevo, ok? Agora, maritimidade e continentalidade. Esses dois temas aqui, gente, eles vão levar em consideração a porção de água, né? Principalmente aí o mar em relação ao mar e a sua posição que vai estar em relação a ele, ok? Por exemplo, a continentalidade ela vai ser uma área onde não vai ter ali uma porção de água, uma porção do mar próxima, tá? Dentro do próprio continente em si, certo? Ele vai ser o que? Mais distante da água. Se ele vai ser mais distante da água, logo há grande variação de temperatura, certo? A temperatura ela não vai ser fixa, certo? Ela vai estar sempre ali. Uma hora ela vai estar maior, outra ela vai estar menor, ela vai ter uma variação, certo? Uma grande variação. Já a maritimidade, certo? São a posição que vai ficar o que? Próximo da água, de uma porção de água, certo? Então, essa água ali ela vai ajudar o quê? Vai ajudar que esse espaço ali ele tem o quê? Uma pouca variação de temperatura, tá? Então, esses dois conceitos, continentalidade e maritimidade, eles vão levar em consideração o quê? A proximidade e a distância em relação ao mar, ok? Esses fatores climáticos, eles vão se relacionar com o quê? Com a temperatura e com a umidade, tá? Aleph, mas por que na continentalidade a temperatura tem uma grande variação de temperatura, certo? Porque a gente está trabalhando dentro do continente aí com outros aspectos, seja ele a questão da urbanização, a malha asfáltica, então tudo isso vai contribuir para que tenha uma diferença em hora tá uma maior temperatura, uma hora está uma menor temperatura, ok? Diferentemente aí em áreas litorâneas, a amplitude ela vai ser menor, porque não vai ter esses fatores para que comprometam a questão da variação da temperatura, ok? Observem aqui um exemplo de continentalidade e maritimidade, tá? Levando em consideração o deserto e uma área litorânea, tá? Aqui no deserto, pela manhã, o sol e a aridez, né? A aridez seco, eles vão reduzir a quase a zero a umidade desse local, certo? Então, se não tem umidade, eu não vou ter o quê? Não vou ter formação de nuvem. Então, já que não existe pouco vapor ali de água na atmosfera. Então, isso vai favorecer o quê? Que seja bastante quente nessa área. Já à noite, o que acontece? Ó, o calor ele vai o quê? Ele se dissipa rapidamente. Então, quando anoitece, o que acontece? Vai ficar bastante frio. Por quê? Porque há uma ausência ou até mesmo a escassez de quê? De nuvem. E essas nuvens, se não tem nuvem, ele vai impedir, que ele seja retido. Então, por isso que no deserto ali, à noite ele vai ser bastante frio, porque não vai ter uma retenção dessa temperatura, ok? Diferentemente aqui, ó, de uma cidade litorânea. Pela manhã, a umidade ela vai ser o quê? A umidade ela vai ser resultante da evapotranspiração, que vai ser o calor ali oriundo dos poços de águas, que no caso aqui seria o oceano, ok? Ele vai ser maior. E sendo maior, o vapor de água ele vai o quê? Ele vai aprisionar parte do calor ao dia. Então o calor vai ficar ali concentrado. Já à noite, as nuvens elas vão funcionar como o quê? Como uma estufa, certo? Que ela vai reter todo o calor do dia e vai evitar que grandes perdas durante a madrugada. Ou seja, ela vai liberando pouco a pouco, certo? Então, por isso que na madrugada ali, né, por volta das 5 da manhã, 4, a temperatura já vai ficando mais amena. Não é algo ali que já vem pronto, fica como no deserto, né? No deserto já é rápido, já fica frio quando já está iniciando a noite, porque o calor ele se dissipa rapidamente. E numa cidade litorânea, não. As nuvens elas funcionam ali como uma estufa,
tá? E vai liberando essa temperatura pouco a pouco. Agora a gente tem aqui as correntes marítimas, né? No mais, as correntes marítimas, elas são grandes porções de água, certo? Que eles vão estar se deslocando aí nos oceanos pela ação do vento, como também pelo movimento de rotação da Terra, tá? As correntes marítimas, elas se relacionam tanto com a umidade, como também com a temperatura, porque dependendo da temperatura delas, né, por exemplo, se a corrente ela for quente ou fria, maior ou menor, será a evaporação e a umidade do ar, influenciando no que? Na temperatura. As correntes marítimas, elas podem ser quentes ou frias, né? Dependendo do que? Da região geográfica onde elas nasceram, onde elas se originaram, tá? As correntes quentes, por exemplo, elas correm das regiões tropicais para as altas latitudes, certo? Então, elas vão amenizar o clima nessas regiões. Já as correntes frias, elas se originam nas áreas polares e elas vão migrar, certo, para as zonas quentes, trazendo o quê? Uma queda de temperatura, ok? Aqui a gente tem mais dois fatores, que são as massas de ar e o relevo, tá? Vou explicar um para depois estar passando para o outro. As massas de ar nada mais é do que grandes porções atmosféricas que possuem características próprias, tanto de temperatura quanto de umidade. Isso vai levar em consideração de onde ela está sendo formada, tá? E essa formação, ela está ligada ao que? A influência que recebe das áreas onde elas ali se originaram, tá? Por exemplo, se uma grande porção atmosférica ela tem origem ali no oceano, com certeza ela será o quê? Será úmida. E se ainda for em uma região tropical, será quente, certo? Então, dentre todas essas características e de onde elas se originaram, a gente pode ter massas de ar quente, massas de ar frias, úmidas ou secas, ok? E as massas de ar, elas vão se deslocando de um local para outro. Só que devido aí às nossas altitudes, os nossos relevos, né, vai acontecer que muitas vezes essas massas de ar, elas encontram uma barreira natural, certo? Por isso que o relevo ele está aqui. O relevo, dependendo da altitude dele, ele pode contribuir para a temperatura de determinado, para o clima de determinado local, tá? Como vocês podem observar aqui na ilustração, a gente tem o chamado efeito orográfico, certo? Aqui a gente tem uma nuvem, né, tentando passar para outra, mas ela para o outro lado, só que ela encontra uma barreira natural, certo? Então aqui a gente chama esse tipo de chuva aqui como chuvas orográficas. De um lado, a gente vai ter a precipitação não ocorreu dos dois lados, porque ela encontrou essa barreira. Então, do lado onde acontece a chuva, a gente vai ter uma área mais amena, né? A área de barlavento, uma área mais úmida, ok? Enquanto a outra área que foi barrada aí, essa precipitação chegar lá, é uma área que a gente conhece ela como área de sotavento, uma área árida, seca, quente, entendeu? Então, por isso que o relevo ele está aqui incluso nos fatores, ok? Porque ele pode sim influenciar o clima de determinada região. E por fim, a gente tem a vegetação, né? A vegetação, gente, ela vai influenciar no clima, na questão de que trazer ali umidade. Elas propiciam uma umidade bem maior de chuvas, né? E principalmente trazendo aí baixar a temperatura, né? Deixar ali o clima mais ameno. Então, uma área com a vegetação grande, ela vai se influenciar na questão do clima, diferentemente de uma área onde eu não vou ter uma vegetação tão extensa e não tão grande, né? Então, a vegetação está aqui inclusa porque ela traz, um exemplo aí são as florestas tropicais, como na floresta amazônica, né? Devido aí à sua densidade, devido à sua quantidade, ela vai trazer uma grande umidade,
certo? Então, fazendo com que nessas regiões ali a temperatura ela seja mais tranquila, seja uma temperatura mais amena, uma temperatura mais baixa, ok? E por fim, né, a gente finaliza. Na próxima aula a gente vai estar tratando sobre o nosso conteúdo programático do livro, ok? A gente vai terminar a geografia da população. E aguarde que logo logo a gente vai ter mais aula de revisão de conteúdos dos outros anos de vocês, tá? Para que vocês possam se sair bem no Enem, ok? Obrigado!